Hildo, você fala de onde? Fala aqui de Campos de São Paulo. São Paulo. Qual que é a sua igreja, Hildo? E a Assembleia de Deus. Ok, qual que é a sua pergunta? Só queria parabenizar o pessoal aí todo e dar um salve pro professor Luciano e também pro professor de grego. Obrigado. Amém. São duas perguntas. A primeira é sobre Êxodo 4, né? Êxodo 4. Isso, lá fala que para Moisés. Eu queria uma explicação a respeito disso. E queria saber sobre a ressurreição de Moisés, se é bíblica ou não. Tá certo. Obrigado pelas suas perguntas. Vamos começar. A pergunta sobre Êxodo 4, sobre quando Deus quis matar Moisés. Visibilidade do tempo. Elias, Moisés ressuscitou, não ressuscitou? Quem é que diz isso? Tem base? Vamos lá. Então, nós não encontramos na Bíblia, conforme nós apresentamos no debate do dia 10 de novembro, que eu estive debatendo com o professor Leandro Quadros, e era Também sobre, adventista. que ele é adventista do sétimo dia e faz a defesa Da ressurreição de dessa Moisés. suposta ressurreição de Moisés. Mas é importante salientar que ficou claro e evidente que não há, dentro das Escrituras Sagradas, nem no Antigo nem no Novo Testamento, um só versículo que apoie de forma clara esta suposta ressurreição de Moisés. Agora eles procuram se apoiar em alguns teólogos, e geralmente teólogos de 300, 400 anos atrás, e vale lembrar que a fila anda e a revelação ela é progressiva e sempre novos conhecimentos estão surgindo, e na atualidade você não tem quem apoie essa suposta ressurreição de Moisés. Portanto, o apoio da maioria dos adventistas do sétimo dia, incluindo o professor Leandro Quadros, está fundamentado em 5 obras da senhora Ellen White, que é considerado o espírito de profecia, uma profetisa, e conforme o professor Leandro Quadros deixou muito claro, isso foi muito bom, que os escritos dela estão em pé de igualdade no quesito inspiração pelo Espírito Santo. Assim creem os adventistas. Eles creem com a Bíblia. Então, de acordo com eles, inclusive ele confessou, isso foi muito bom, que os escritos dela têm o mesmo nível de inspiração da Bíblia. Ora, o que falta para ser canônico? Então, o apoio fundamental deles são nesses escritos. O primeiro está no Primeiros Escritos, página 164, onde ela vai dizer o seguinte: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida. E depois ela procura fazer uma confusão, dizendo que o arcanjo Miguel o ressuscitou antes que o seu corpo visse a corrupção. E aí começa o grande problema. Veja que Lázaro, ele foi ressuscitado no 4º dia, e quando Jesus chegou, a irmã de Lázaro disse assim: olha, já cheira mal, ou seja, já estava em estado de putrefação. Só que ela disse que Moisés foi ressuscitado antes que seu corpo visse a corrupção. Só que aí nós começamos um primeiro problema. De acordo com Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, a morte de Moisés é certa, como muitos outros textos. E depois, no versículo de número 8, a Bíblia diz que os filhos de Israel lamentaram a morte de Moisés por 30 dias. 30 dias foi o pranto por Moisés, assim como também 30 dias foi o pranto por Arão. Aí depois nós lemos em Josué, capítulo 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2, quando Deus convoca Josué depois do pranto por Moisés, ele diz assim: olha, Josué, meu servo Moisés está morto. Quantos dias foi o pranto por Moisés? 30 dias. Quer dizer, depois de 30 dias, Deus chama Josué, e diz: e diz a Josué: Moisés, o meu servo, está morto. Aí o verbo hebraico emet, que dá a ideia de um tempo indefinido. Mas quando nós lemos, por exemplo, os tradutores da Septuaginta, você vai ver que o verbo grego ali é teteleutequem. E teteleutequem está no perfeito ativo, que une o aoristos juntamente com o presente contínuo, ou seja, ele morreu e continua morto até o momento em que os autores da Septuaginta escreveram, 300 anos antes de Cristo. Pois não? Deixa eu fazer uma observação sobre o Med em hebraico. Se eu lembro bem, o texto diz Moshe Avdi Med.
E Met é o perfeito no hebraico também. Também. É a ideia de ação completa. Completa. Exatamente como o perfeito grego, tá? Como o perfeito grego? Exatamente. Então vejam bem que... Ou seja, obrigado pela então a colaboração. ideia de que o Moisés foi ressuscitado assim que morreu, Não tem cola. sentido. De acordo com esses dois textos, não tem é só completando. Então veja que Josué, aí alguém quer dizer, não, mas ele ressuscitou. Quando Deus falou com Josué, foi assim que Moisés morreu. Só que aí nós vamos ter um outro problema. Porque assim que Deus falou com Josué, Deus disse, olha, daqui a 3 dias, vocês vão cruzar o Jordão. E isso realmente aconteceu. 3 dias depois, eles cruzaram o Jordão. Só que Moisés morreu aquém das Campinas. Estava em Moabe. E 30 dias eles ficaram ali. Como é que eles podiam, 3 dias depois da morte de Moisés, estar do outro lado do Jordão, visto que eles ficaram, depois da morte de Moisés, Já 30 dias. Ou seja, eram onipresentes, estavam aquém das Campinas e ao mesmo tempo do outro lado das Campinas. E para completar, só vou citar mais 3 textos, que é o seguinte, se ele realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como é que nós vamos lidar com Hebreus capítulo 11, que apresenta a galeria dos heróis da fé, e se você ler os feitos mais relevantes da vida destes homens, estão registrados ali, estão registrados. Moisés, é contada a vida de Moisés, os fatos mais relevantes, só que esse que é o sumo mono do cristianismo, o bem supremo, que é a ressurreição, a glorificação, olha, o autor deixou de registrar. Então, e ainda complementando um pouquinho, só mais essas 2 informações, nós temos uma outra passagem, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Ora, se Moisés for ressuscitado pelo arcanjo Miguel, quem, de verdade, de fato, é as primícias dos que dormem, visto que Paulo diz, cada um por sua ordem, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E veja que ordem ali é tagma, é um termo militar utilizado pelo apóstolo Paulo, que dá a ideia de um pelotão, de um destacamento militar enfileirado em ordem. E se nós analisarmos o contexto do versículo de número 23, todas as palavras vão direcionar para uma ordem cronológica. Portanto, Moisés não poderia ter ressuscitado, senão ele se tornaria a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e 23, e não Cristo. E aí criaríamos uma contradição insuperável do ponto de vista bíblico com Paulo em 1 Coríntios 15, 23. Paulo, você quer complementar? Outra questão, a observação do professor Elias foi muito boa, mas outra observação sobre isso é o seguinte, os adventistas, pastor César, eles tentam confundir as pessoas dizendo assim, olha, tem algumas autoridades que têm esse ponto de vista também. Aí eles apresentam vários. A questão é, nós vamos colocar uma interpretação no mesmo nível de uma doutrina, porque é isso que os adventistas fazem. O que nós temos que perguntar quando os adventistas apresentarem essas várias autoridades e dizerem assim, tá vendo, não somos só nós. A questão é a motivação também. E o outro grande problema é que Ellen White é considerada como espírito de profecia, e as suas obras estão no mesmo nível da Bíblia. Então, até comparar as obras da Ellen White com os comentaristas, eles mesmos estão reduzindo a força da própria Ellen White. E a defesa dessa questão não é por causa dos comentaristas, é por causa de Ellen White. Dos escritos dela. Porque a pergunta tem que ser feita aos adventistas, César, essas pessoas entendiam isso como uma interpretação possível, né? Mas exigiam que todos os demais das suas igrejas, que professassem a sua mesma fé, tivessem essa mesma crença, eles vão ter que dizer não. Agora, dentro do adventismo, essa posição deve ser exigida, sim ou não? E aí os adventistas sabem que nenhum adventista do 7º dia pode dizer, olha, isso é apenas uma questão de interpretação. Ele tem que dizer, isso é uma questão de doutrina. Porque se ele disser que é só uma questão de interpretação, ele vai estar admitindo que Ellen White está errada sobre isso. E eles não podem admitir. Então, esse jogo, esse trocadilho, é para confundir os cristãos.